A paz do Senhor. Neste vídeo estaremos lendo Josué, dos capítulos 12 ao 14, e esse é o dia 70 da nossa leitura. Capítulo 12. As terras que Moisés deu às 2,5 tribos. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do oriente. Seom, rei dos amorreus que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e desde a metade de Gileade e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina ao mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote, Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava no monte Hermon, em Salca, e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus, e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. E a estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Calvo que sobe a Seir, e Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, o rei de Jerusalém, outro, o rei de Hebron, outro, o rei de Jarmute, outro, o rei de Laquis, outro, o rei de Eglon, outro, o rei de Gezer, outro, o rei de Debir, outro, o rei de Geder, outro, o rei de Orma, outro, o rei de Arade, outro, o rei de Libna, outro, o rei de Adulão, outro, o rei de Maquedá, outro, o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Éfer, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinrom, Merrom, outro, o rei de Aksaf, outro, o rei de Taanac, outro, e o rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, o rei de Joquinão, outro, no Carmelo, outro, o rei de Dor, em Nafate-Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué, já velho, entrado em dias, e disse o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, os de Gaza, o de Asdod, e os de Asquelon, e o de Gate, e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faz a terra caia a Israel em sorte por herança, como já o tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, toda a campina de Medeba, até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Gesureus, nem os Maacateus,
Antes Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Capítulo 14. Josué dá a Calebe em herança a Hebrom. Isto, pois, é que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já dera Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles, porque os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não deram herança na terra, senão cidades, em que habitassem os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Até aqui, capítulo 14, que Deus te abençoe com essa leitura, em nome do Senhor Jesus.